Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Papel de Valor. Nesse vídeo a gente vai estudar todo o porquê que talvez seja um momento aí de você tirar o seu dinheiro da caixinha da Nubank e aproveitar a queda da Selic para fazer outros investimentos aí e lucrar com a queda da taxa de juros. E já de início aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que a caixinha da Nubank é um péssimo investimento, muito pelo contrário. Nesse momento, né, a caixinha da Nubank que rende 100% do CDI, então a gente tem uma taxa de juros elevada, o CDI também vai estar alto, a gente vai entender isso durante o vídeo. Ela rende muito bem, né, é um investimento muito seguro e com liquidez imediata praticamente. Então sim, nesse momento ela é muito boa, mas ela está prestes talvez aí a deixar de ser um dos principais investimentos que você deva ter. E para a gente começar a entender tudo isso, entender como é que essa engrenagem funciona, a gente precisa entender o que é a taxa Selic. E a taxa Selic, basicamente, ela é a taxa mãe aí do Brasil, né? É a taxa de juros da economia. O Copom, ele se reúne a cada 45 dias, os diretores do Banco Central, e eles decidem qual que vai ser a taxa de juros vigente para o Brasil. E por quê, né? Que essa taxa sobe, essa taxa desce, né? Qual que é o sentido, né? É conforme o governo quer, é o governo que decide qual que vai ser a taxa de juros? Bom, na verdade, não é bem assim, né? Até muitas vezes que o governo tentou abaixar a taxa de juros na canetada, a gente teve muito problema, porque quem dita a taxa de juros é a própria economia em si, né? O mercado. E o mercado somos nós como um todo. A gente sempre vai pensar na taxa de juros como ela sendo uma espécie de um freio de mão. E esse freio de mão, o objetivo dele é controlar a inflação. Por isso que ela sobe ou desce. Quando ela sobe, é porque o governo quer diminuir a inflação, baixar a inflação para dentro da meta. E quando ela cai, é porque essa inflação está controlada e o governo pode baixar a taxa de juros para fomentar a economia e aquecer a economia de novo. Para um exemplo bem didático, a gente pode imaginar o seguinte cenário, né? Uma loja de televisões, né? Então, em uma loja de televisões, a demanda pelas televisões vai cada vez mais aumentando. E essa loja ela vai subindo o preço da televisão. Pode não ser só isso, tá? Pode ter acontecido algum problema na fabricação das televisões, então eles têm menos televisões para vender. Tudo isso pode ter acontecido. Mas aqui a gente vai tomar como exemplo oferta e demanda. Então tem muita demanda, essa loja subiu o preço da televisão. Ou seja, ela inflacionou o preço da televisão. Então nesse momento que o preço subiu, o teu salário se manteve o mesmo, a taxa de juros ela vai ser aumentada. Por quê? Porque daí quando você vai comprar essa televisão, as parcelas elas vão ficar muito mais caras do que é. O dinheiro vai ficar muito mais pesado, né? Vai ficar muito mais caro. Essa dívida, ela vai pesar muito mais. Então você vai pensar duas vezes, talvez, antes de comprar essa mesma televisão. Isso vai acontecer com muita gente. Então a demanda pela televisão vai diminuir. Logo, para a loja continuar vendendo essa quantidade de televisões tendo lucro, ela vai primeiro ter que abaixar o preço da televisão e ela vai ter que começar a cortar custos, né? Então, ela vai reduzir a produção dela, ela não vai precisar talvez de tantos funcionários. Então, além dos preços baixarem, eu tenho menos dinheiro na economia, porque eu vou ter menos gente trabalhando, menos gente recebendo e, consequentemente, comprando coisas. A economia ela vai esfriar e os preços baixarem. Quando isso acontecer, o governo vai começar a baixar a taxa de juros, porque a inflação é aquele preço que subiu, ele deu uma controlada. E aí o pessoal sai gastando de volta. E a economia volta a crescer. Tem mais emprego sendo gerado, a minha produção está aumentando. E isso, basicamente, é o ciclo de juros, né? Isso vai acontecendo sucessivamente e é por isso que a economia vai crescendo. Então, sempre que a gente falar em taxa de juros, taxa Selic ou CDI, que ele está sempre muito próximo da taxa de juros, né? Para você entender, o CDI a gente considera basicamente 0,1% a menos do que a taxa de juros. Então, hoje a taxa de juros está em 15, o CDI seria 14,9. E sempre seguir nessa ideia, nesse padrão. Sempre que a gente falar na variação da taxa de juros, tenha isso em mente, né? Que é feita para controlar a inflação, ela existe para controlar a inflação e o Banco Central ele usa dessa forma. Então, se a minha taxa está alta é porque em algum momento, por algum motivo, a minha inflação esteve alta. E aí quando ela começar a cair é porque a minha inflação já caiu. E aí o banco pode diminuir essa taxa porque não é sustentável para uma economia ter uma taxa tão alta. E por que não é sustentável para uma economia ter uma taxa tão alta? Além da questão que a gente já falou, né? O teu desemprego aumenta, são menos pessoas comprando carro, televisão, casa. Tudo fica mais caro, tudo se movimenta menos. É muito importante também a gente falar que no meio disso tudo, a renda fixa ela fica mais atrativa. Um belo exemplo é a caixinha da Nubank. Então você vai botar o seu dinheiro lá, sem risco nenhum. Na verdade, o risco é muito baixo comparado a, por exemplo, um fundo imobiliário, que pode ter vacância, né? O inquilino ele pode sair, então não vai receber aquele aluguel. Pode pegar fogo em algum galpão logístico. Então são muitas coisas que podem acontecer e o teu dinheiro está ali aplicado para te dar um rendimento. Isso são riscos, coisas que podem acontecer.
você ia afetar o rendimento. No caso da caixinha da Nubank, não vai ter isso. Não tem como pegar fogo no galpão, não vai interferir em nada. Ela é um rendimento atrelado à taxa de juros. E fica muito cômodo para as pessoas ter o dinheiro tudo ali. Porque não faz sentido, eu não vou abrir uma empresa, tomar risco, contratar pessoas, se eu posso deixar o meu dinheiro parado, rendendo muitas vezes mais do que ele renderia em uma empresa. Então, isso também é um fator que vai afetando a economia. E a nossa taxa de juros, que está em 15% ao ano, ela chegou a esse patamar por principalmente 3 motivos aí a gente pode botar. Então, o primeiro motivo seria que os Estados Unidos deixou a taxa de juros deles, né, que os Estados Unidos também tem uma taxa de juros, ele deixou alto por mais tempo do que a gente esperava, né? Então, poxa, se eu tenho uma taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, qual que é o país que eu tenho menos risco para alocar o meu dinheiro? Estados Unidos. Então, muito dinheiro vai para os Estados Unidos. E com isso, o dólar fica mais alto. Então, o Brasil tem que subir a taxa de juros aqui para poder competir com os Estados Unidos, concorda? A gente também tem o risco Brasil, que seria o risco aí político do país como um todo, né? Principalmente relacionado à questão das dívidas públicas. Nós, como investidores aqui, e também pessoas, nós acompanhamos as notícias diariamente, a gente vê aí que o governo brasileiro realmente ele não sabe gastar dinheiro, né? Ele não sabe aplicar o dinheiro, é gastança, roubalheira, enfim. E para o investidor estrangeiro isso não é diferente. Então esse risco, né, do país perder o seu dinheiro de fato, né, ele já está embutido nessa taxa de juros também. E a gente também teve, como a gente usou o exemplo da televisão já nesse vídeo, preços de serviços, né? Empresas de serviços, aí os serviços que as empresas prestam, que ficaram muito elevados. Também a questão do clima afetou alguns alimentos, então fez o preço subir. E por conta disso tudo, o Banco Central olhou para isso, para esse cenário todo e disse, poxa, eu vou ter que subir a taxa de juros para baixar a inflação. E você pode acompanhar esse dado aqui no Boletim Fox, né? Quem acompanha aqui o canal, quem vê os vídeos já tá de saco cheio de ver o Boletim Fox, porque quase todo vídeo eu mostro ele aqui e falo que você tem que começar a tirar o seu dinheiro da renda fixa. Por quê? Olha só, 2025, né? O ano que encerrou ali alguns dias atrás, 15%, que é a taxa vigente que a gente tem hoje ainda, né? Porque não teve nenhuma reunião do cupom ainda esse ano. 2026 ela já cai para 12,25%. Isso é uma projeção que o Banco Central tem. 2027 para 10,5%. 2028 para 9,50. Ou seja, o rendimento, conforme essa taxa de juros for caindo, o rendimento da caixinha da Nubank também vai cair. Porque se ele está rendendo 14,9 hoje, né, que a gente tem a taxa de juros em 15%, quando a taxa de juros bater 12,25, ele vai render 12,15 ao ano. Ele não vai render mais do que isso. Ah, Jonathan, mas a caixinha rende 100%. Tá, gente, mas rende 100% de quanto? A gente tem que entender quanto que é esse 100%. Então, se esse 100% é da taxa e a taxa diminuiu, logo o meu rendimento vai cair. E além do Boletim Focus, que é um relatório que o Banco Central divulga, né? Sempre que tem essas reuniões, então eles atualizam ali, você pode ir acompanhando essa variação. A gente também tem os contratos de juros futuros, que é o que o mercado mesmo, né? No caso, as pessoas, né? Que nós somos o mercado, está precificando da taxa de juros. Então, a gente tem como olhar isso até um pouco mais para frente, né? Anos um pouco depois do que tá nesse relatóriozinho ali, né? Então, olha só, isso aqui eu tirei direto, né? São dados que eu peguei direto da bolsa, né? Então, os contratos de juros futuros. Hoje a gente tá aqui em 15%, tudo certo, normal. De janeiro de 27 já caiu, tá aqui em 13,76%. Para janeiro de 29, 13,6%. E aí tem uma elevação aqui para janeiro de 33. Claro que aqui no meio, gente, tem vários anos aqui, né, de 29, 30, 31, 32. Você pode pegar ano a ano. Aqui eu peguei para montar esse gráfico didaticamente, né, para mostrar para vocês realmente que a gente vai ter essa queda e vai ser bem brusca, né? Depois a gente tem, a princípio, uma elevação. Isso vai mudando diariamente, né, conforme o mercado vai sentindo que as coisas vão acontecendo. Mas esses são os dados que a gente tem hoje e a nossa decisão, né, tem que ser tomada em cima disso, em cima dos dados que a gente tem, não por emoção, por achar que alguma coisa vai acontecer. Essa é a informação que a gente tem hoje. Então, olha só, agora que você entende como é que a Selic funciona, para que ela sobe e por que ela desce, como que a caixinha da Nubank rende atrelada à Selic. E você também sabe que a Selic vai cair porque o Banco Central está dizendo isso e o mercado também. Você vai me dizer, Jonathan, então eu tenho que tirar o meu dinheiro da caixinha da Nubank, vou começar a tirar parte dele para fazer a aplicação em outro lugar, porque senão o meu rendimento vai cair e quando tiver todo mundo ganhando lá do outro lado, eu também quero estar ganhando com eles. E onde a gente vai colocar esse dinheiro então quando a gente tirar da caixinha da Nubank? E aqui a gente separou, a princípio, 3 locais que você pode aplicar o seu dinheiro tranquilamente, que vai ser valorizado com essa queda da taxa de juros e a gente vai te explicar por quê. Primeiro seriam títulos aí pré-fixados. A gente tem a renda fixa pós-fixada, pré-fixada e a híbrida, né, ali que é pós e pré junto, né? Mas vamos falar da pós-fixada, que é exatamente a caixinha, né, que ela, quando a Selic tá alta, ela rende mais, quando a Selic cai, ela rende menos, ela vai estar sempre atrelada à taxa, perfeito? E a
o título pré-fixado, ele é meio que travado numa taxa. Você pode imaginar que hoje o título está pagando, exemplo, 10% ao ano. Então você vai comprar o título e até o vencimento dele, ele vai pagar os mesmos 10%. Por isso, por esse detalhe, né, que você trava a taxa de juros, você pode ganhar muito dinheiro com marcação ao mercado em títulos pré-fixados. Por quê? Como isso funciona, né? Tem muita gente no YouTube que fala sobre marcação ao mercado, mas pouca gente sabe explicar. E grandes investidores utilizam dessa técnica para aumentar exponencialmente, expressivamente o seu patrimônio no ano, né? Coisa de 30%, 40% ao ano. Negócio absurdo, assim. E para a gente começar a entender a marcação ao mercado, nós temos que ter em mente duas coisas. Todo título pré-fixado, ele vence exatamente com R$1.000. Então é definido, ele vai vencer no vencimento dele, o valor dele vai ser de R$1.000. Perfeito? Guarde essa informação. A segunda informação, e aqui é para título de conhecimento, a gente vai pensar num cenário de 10 anos. Perfeito? Então imagina que todos os títulos têm 10 anos de duração. Você vai comprar, ele vai vencer daqui a 10 anos. E todos eles, quando chegar lá no final, eles vão te dar R$1.000. Perfeito? Então o que vai fazer chegar mais rápido nesses R$1.000 ou mais devagar, na verdade, é o quanto que ele rende. Concorda? Porque se eu tenho uma taxa de juros mais alta, ele vai chegar lá nos R$1.000 bem mais rápido do que se a taxa for baixa. Ela vai rendendo mais a cada mês, a cada ano, enfim, os juros vai trabalhando mais em cima do teu dinheiro. Só que o tempo, ele é travado. Lembra que a gente falou que é 10 anos? Então o que acontece, na verdade, é que o valor do título diminui. Quando a taxa tá alta, o valor do título é mais baixo, porque eu tenho mais juros trabalhando para mim durante esses 10 anos para chegar lá no vencimento e eu resgatar R$1.000. E quando a taxa é mais baixa, o valor do título, quando você comprar, ele aumenta, porque eu vou ter menos juros durante 10 anos para quando você chegar lá no final e resgatar, ter os R$1.000. Aí você vai me dizer, poxa, Jonathan, tá, então os títulos são negociados em bolsa, eu posso comprar e vender eles quando eu quiser. A minha Selic tá alta, então o valor do título é baixo. Se a Selic cair, o valor do título ele vai subir. E quando a gente tiver essa alta, a gente vende o título, né, com uma porcentagem de lucro absurdo no ano. Eu vou te mostrar um gráfico agora, que ele mostra exatamente isso. Olha só, isso aqui são dados reais, tá? De 2023 até o ano de 2026. Em verde, aqui a gente tem o preço do título, então o valor de um título, né, quando você fosse comprar ele. E em vermelho, a gente tem a taxa do título, o percentual. Esse percentual, quando a taxa de juros aumenta, o percentual aumenta, quando a taxa de juros cai, o percentual cai também. Então perceba que é exatamente como eu falei, quando o valor do título está baixo, a taxa está alta. E olha só, conforme o tempo vai passando e a taxa vai caindo, no caso a Selic vai caindo, o valor do título vai subindo. Se você comprou aqui em 2023, né, janeiro de 2023, e vendeu em janeiro de 2024, que foi quando a taxa do título caiu, você lucrou 30%, mais de 30% no ano, só porque a taxa caiu. Então, basicamente, isso seria marcação a mercado. Comprar agora, que eu sei que a Selic está alta, e lembra que a gente tem a informação do Banco Central e do mercado que ela vai cair. Para quando ela cair, a gente vender, né, e ganhar com marcação ao mercado. E os outros dois investimentos, para a gente finalizar o vídeo aqui, seriam os fundos imobiliários e ações. Claro que não são todos os fundos, porque a gente tem fundos de papel, e as ações a gente tem seguradoras também, que são praticamente renda fixa na bolsa. Mas imagina aqui na indústria, né? Então o fundo de tijolo, por exemplo. Nesse momento que a taxa de juros está alta, para o fundo de tijolo ele ser atrativo, porque muita gente saiu dele e foi para renda fixa, ele teve que baixar a sua cotação. Então nesse momento ainda ele vai estar um pouco descontado, mas quando essa taxa cair, muita gente sair da renda fixa porque não está pagando muito e ir para um ramo imobiliário, dos fundos imobiliários, a cotação vai subir. Então você vai ter uma valorização de cota, além de que, lembra que se você compra com valor descontado para o mesmo aluguel por mês, o seu yield acaba subindo. Então você consegue aproveitar boas oportunidades nesse momento. E na questão das ações, o que pega na verdade é a dívida, né? As empresas têm dívidas aí para continuar crescendo, então quando essa taxa de juros sobe, a dívida também fica mais cara. E o contrário também é verdade. Então as dívidas acabam ficando um pouco mais leve, a economia gira melhor como um todo, é mais gente comprando, enfim. Então tudo tende a melhorar quando a taxa de juros cai. E a renda fixa ficar menos atrativa. Então se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Realmente esse conteúdo aqui tem muito curso pago que não te ensina. Se ficou alguma dúvida, eu sei que são temas um pouco mais complexos, deixa aqui nos comentários, a gente vai estar respondendo todos, tá? A gente sempre tenta atender a todos aí. Agradeço muito o seu tempo, muito obrigado e até a próxima.